Olá, boa tarde. Computador na sala de aula, celulares e tablets. Até que ponto a tecnologia deve estar presente na educação dos jovens? Ela ajuda mesmo no aprendizado? Será que os livros, cadernos e apostilas estão com os dias contados? Rodrigo é estudante de administração e sentia falta de um meio rápido de tirar dúvidas com os professores depois das aulas. Como o material publicado na internet nem sempre é confiável, decidiu criar um aplicativo disponível gratuitamente para tablets e smartphones. Um aluno ele consegue solucionar as dúvidas de forma efetiva com um professor, sem ter que buscar material na internet, que às vezes não são dados tão certos ou precisos de acordo com o conteúdo disponibilizado pelo professor. No aplicativo, os professores também podem disponibilizar todo o conteúdo que foi dado em sala de aula. E ele consegue ter um acompanhamento da performance dos alunos, tanto individual como coletiva. E aí, com isso, ele consegue melhorar as suas próximas aulas, ele pode reforçar mais pontos que ficaram difíceis para os alunos entenderem. No ano passado, essa empresa lançou um aplicativo que oferece simulados que ajudam os estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Professores elaboraram todo o conteúdo. A plataforma é credenciada no Ministério da Educação, mas isso não é obrigatório, já que não existe uma normatização para esse tipo de iniciativa. A gente consegue alcançar um número de alunos muito grande, a um custo muito baixo, e essa questão do alcance. Você chega em lugares que você não chegaria se não fosse pela tecnologia. Aprender brincando. Esse é o desafio de um aplicativo criado para educar de forma divertida. Os participantes travam uma batalha de conhecimento e, no final, todos ganham. Os tempos mudaram. A Letícia é uma típica representante dessa nova geração. Ela passa boa parte do tempo livre jogando com os colegas da sala de aula. Vai pro banheiro, vai jogar. Vai pra escola, vai jogar. Intervalo, então, fica lotado, todo mundo joga. Na casa da estudante, ninguém reclama desse jogo. Agora não me incomoda mais, eu gosto bastante. Eu prefiro até, que até ela também me auxilie em algumas coisas que a gente esquece um pouquinho, né? Para conversar com a gente sobre os desafios da educação na era digital, recebemos Marta Gabriel, especialista em tecnologia e educação e autora do livro Educar, a Revolução Digital na Educação. Também aqui com a gente, Juliana Abruzzo, advogada especializada em Direito Digital e coordenadora da obra Educação Digital 2015. Participe do nosso debate, mande suas perguntas através do nosso portal de conteúdo e também pela nossa página no Facebook. Os endereços você vê aí na sua tela. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Começar então comentando essa reportagem, né? Quer dizer, os estudantes, os alunos criaram um aplicativo para facilitar aí a comunicação com os professores. Esse é o caminho? Eu começo, né? Fica à vontade. Eu acredito que sim. Mas você não precisa efetivamente de um aplicativo, né? A internet tem muitos caminhos livres, fóruns, dá para usar as próprias redes sociais. E isso é legal para a gente falar, porque o mais importante não é a tecnologia que você escolhe, mas o que você faz com essa tecnologia. Que nem nessa matéria, o exemplo do jogo. Então, tem jogo que só mata tempo. E tem jogo que realmente traz benefícios cognitivos, pedagógicos, motores, eventualmente. Então, o que você faz que faz a diferença. E o caminho é o diálogo, é um outro tipo de relacionamento. Juliana. Eu acho muito bacana essa iniciativa, porque hoje a gente vive num momento de polêmica, né? O que fazer? A gente tem mais perguntas, muito mais perguntas do que respostas. E uma tendência, que a mim parece equivocada, é da proibição, né? É uma linha, proibir. Só que isso é inevitável. A nossa sociedade, principalmente os jovens, os adolescentes, que é essa faixa etária da reportagem, estão hiperconectados. Isso não tem mais volta. Então, é bacana porque a escola, os professores, eles estão trazendo para dentro da sala de aula uma ferramenta que o jovem, que o adolescente gosta, usa, não vai largar e é muito melhor do que proibir. Aí, lógico, trazendo essa ferramenta que tem que ter toda essa visão de quanto isso vai ser benéfico, porque mais importante do que o meio é realmente o que está em torno, o que vai proporcionar. Agora, a reportagem mostrou eles fazendo uso dessas tecnologias. Eu quero entender o quanto isso, né, é a realidade, o quanto isso é exceção. Porque tem uma pesquisa aqui da FEComércio que chama a atenção, mostrando que 96% das escolas não tem no currículo nenhuma disciplina que aborde, né, a sociedade e a questão digital. Menos de 5% das escolas particulares abordam o assunto. Entre as escolas públicas, então, apenas 1%, né? Então, assim, essa pesquisa mostra, então, de alguma forma, que essa educação digital
está distante da sala de aula, não? Então, o problema é que a gente está vivendo uma fase de transformação. Se você for pensar, não é fácil fazer essa mudança no Brasil e no mundo, ok? Participo de congressos no mundo inteiro, a discussão é a mesma. A escola tem uma estrutura analógica que vem por séculos. E agora você tem uma fluidez digital que não tem fronteiras, não tem barreiras, não tem horário e que as pessoas estão habituadas. Tem estudos que mostram que crianças a partir de 6 meses já fazem selfie e já começam a utilizar os tablets para interesse próprio. Quando você pega hoje, que a gente está justamente nessa revolução e tem que juntar, não é fácil. Agora, o que tem que ser feito? Tem que mudar, não é colocar tablet em sala de aula apenas e colocar tecnologia. Tem que pensar nos processos pedagógicos que favoreçam a utilização desses espaços em casa, que nem você viu a menina falando. Ela falando que no intervalo eles estão jogando joguinho, em casa eles estão jogando joguinho, ela vai no banheiro jogando joguinho. Por quê? É um processo pedagógico interessante que se apropriou da tecnologia de forma bacana. Juliana. E a gente tem que pensar também essa questão da menina estava no intervalo, né? Aquela velha coisa. A tecnologia, a internet, ela aproxima os que estão distantes, mas ela também distancia os que estão próximos. Então, acho que a palavra aqui, muito importante, é a temperança, o equilíbrio. A gente vê uma tendência hoje nas escolas, até por conta de uma expectativa dos pais. A escola boa, a escola de vanguarda, é a escola que está colocando na sua lista de materiais um tablet, ou quando ela mesma não oferece, né, não entrega o tablet para o aluno. Tudo isso é muito bacana, é muito bem-vindo, só que precisa, digo de novo, o instrumento em si não é o problema, mas o uso que você faz dele. Então, a gente está falando do usuário. Não adianta você colocar uma super tecnologia dentro da escola e você não agregar esse movimento com a iniciativa de uma disciplina que fale do uso ético, seguro, responsável e temperante da internet. É justamente aí, né, que eu queria chegar, Juliana, porque até o Marco Civil da internet, a lei diz que é necessário abordar esse assunto, sim, em sala de aula, mas muitas escolas não sabem o que isso significa. O que diz, então, a nossa lei nesse sentido? De que forma isso deve ser abordado? A gente tem aí o Marco Civil da Internet, que é uma lei nova do ano passado, né, a Lei 12.965, de 2014, e ela trouxe, dentre vários outros assuntos importantes para a internet, ela fala da educação digital, mencionando que a educação, que já é prevista na Constituição, dizendo que é dever do Estado e de toda a sociedade, ela inclui a educação digital. Ou seja, hoje não dá mais para dissociar a educação analógica da educação digital, justamente porque as pessoas estão imersas na tecnologia. E hoje a gente tem muito mais problemas, em alguns casos, em alguns ambientes, na tecnologia do que fora dela, né? Os riscos, é um equívoco pensar, por exemplo, que se a criança, o adolescente está em casa, ele está livre de qualquer risco. Ele está livre da violência da rua, né, de conhecer algum estranho, mas a internet, infelizmente, também traz muitos riscos. E a educação como instrumento de transformação social tem que cumprir esse papel. É isso que a lei trouxe. Então, hoje, no Brasil, a gente tem essa pauta aí como muito importante, incluir a educação digital nas escolas. É possível dar um exemplo de como isso pode acontecer, Marta? Que a gente ficou claro, a Juliana colocou aí a questão da lei, né? A internet, claro, pode ser usada para o bem ou para o mal. E como levar isso? Como fazer? Então, eu acho que o único caminho é a educação, mas envolve pais. Então, não é só educação na escola. Tanto que a questão da disciplina, eu acredito que, para um primeiro momento, uma disciplina para todos é essencial. Num segundo momento, eu não vejo como dissociar o digital de todas as disciplinas. Porque hoje, tudo que você faz envolve o digital. Então, eu acho que seria uma disciplina muito mais de capacitação para um primeiro momento. Num segundo momento, você não precisa mais. Eu vou dar um exemplo disso. Se você pegar 20 anos atrás, quando os smartphones, ou nem eram smartphones, os telefones celulares entraram na nossa vida, tinha que explicar como funcionava, você tinha que entender que você tem que aplicar um send. Hoje ninguém mais precisa aprender como utilizar um telefone celular. Então, nesse primeiro momento, eu acho que pais, professores, principalmente, precisam compreender. O que eu tenho visto nas escolas, mesmo por causa do livro, eu dou muita palestra nessa área, tem tido muitas palestras, e tem palestra que tem foco específico para pai, e foco específico para aluno, e foco específico para professor. Não pode ser a mesma, porque as questões são diferentes. No caso de pai, uma coisa que a Juliana falou que é sensacional. Tem muita escola que chega para mim e fala, ó, o pai quer que tenha o livro digital de qualquer forma. E a gente, eventualmente, precisa do livro impresso. E existe diferença de
de leitura do digital. Eu sou super fã do livro digital, porque você pode fazer leitura colaborada, complementações, você faz copy-paste, você faz marcação. É sensacional, fazer busca, etc. Mas o livro analógico tem alguns estudos que mostram que você tem a visualização, você tem o peso, você tem a dimensão, que página que está. Então, é um outro processo e a fixação ainda maior. Uma coisa não anula a outra, então? Não, complementa. O que acontece que foi que a Juliana falou também, eu acredito muito na complementação. Por exemplo, uma aula legal hoje não é uma aula só no digital, é uma aula que usa o digital para que durante a aula você alavanque a interação entre os alunos para a solução de um problema. Então, mesmo em capacitação corporativa, uma das coisas que a gente tem falado direto usa o digital naquilo que ele é bom e deixa o presencial para aquilo que o presencial é bom. Como antigamente não tinha digital, o presencial tinha que dar conta de tudo. Hoje, como tem o digital faz muito mais brilhantemente a parte de conteúdo, tirar dúvida fora do horário de aula, etc. E o presencial tem que ser para troca de experiência, discussão, crescimento, utilização do toque, utilização de materiais. Então, é a complementação que dá um resultado bacana. Pode Sim, complementar. até porque a gente tem que pensar que em outras áreas, a minha área é jurídica, né? Mas eu leio algumas pesquisas que são feitas na área médica, por exemplo, a leitura de uma tela com luz, mesmo aquelas próprias para e-book, elas também são prejudiciais à noite, porque elas fazem com que você tenha produção de hormônios que não são para aquele momento do dia. Isso acaba prejudicando o sono do adolescente. Isso pode gerar depois problemas de saúde maiores do que esse. Eu li, só para complementar, sobre isso que a Marta estava falando. Eu li faz uns 3 anos uma reportagem no New York Times, que a reportagem era o seguinte: onde estudam os filhos dos executivos do Vale do Silício. Bom, Vale do Silício fica na costa oeste dos Estados Unidos, que é um polo muito tecnológico, né? Onde estão as maiores empresas, as grandes ideias, tudo nasce lá, né? Então, era uma pergunta, no mínimo, inquietante. Onde estudam, né? Esse pessoal que tem a tecnologia de ponta em primeira mão. E, para surpresa, não foi tanta surpresa, mas talvez para alguns, eles estudavam em escolas cujo método, o processo ensino-aprendizagem, remontava a 100 anos atrás, com guache, com massinha, né? Eles tinham laboratórios, usavam tablets, mas eles não deixaram a base, o analógico. Não aconteceu uma substituição. Não aconteceu uma substituição, mas uma integração, e uma integração com muito equilíbrio, muita consciência. Por falar em prejuízo, chegou uma pergunta justamente sobre isso. Samuel Fagundes Malta, a tecnologia pode causar dificuldades nos estudos? Pode, se você não usar de maneira adequada, que é isso que a gente está falando. Hoje, tem vários estudos que mostram que a gente está vivendo a segunda maior revolução cognitiva da história. Você aprende de maneira muito mais eficiente se você souber usar a tecnologia. Mas se você não tiver algumas habilidades para utilizar a tecnologia, você dispersa. Ao invés de você realmente ter produtividade maior e aproveitar o máximo daquele ambiente, você passa mais tempo no Facebook não fazendo nada, ou trocando mensagens que não valem nada. Então, uma das coisas que a gente fala para funcionar, precisa de educação, supervisão, e tem 3 habilidades que eu acho essenciais, que é pensamento crítico, que a escola deveria dar, né, devo usar isso, devo usar aquilo, será que o que está sendo falado na internet é verdade, que foi aquele aplicativo que a gente viu agora, né? Será que esse livro é um livro interessante para mim? Será que isso que está sendo falado realmente afeta da maneira que está sendo feita? Então, primeiro pensamento crítico, depois do pensamento crítico tem que ter criatividade, porque tem um monte de coisa nova, como é que eu resolvo essas coisas novas? E o terceiro, saber se conectar com as pessoas. E aí, a conexão com as pessoas e com a tecnologia para resolver problemas passa por um problema que é da parte do equilíbrio. Tem uma pesquisa recente que mostra que com crianças pequenas, eles tiraram todas as telas durante 5 dias. Todas, inclusive televisão, ok? Não estou falando só de tecnologias digitais, todas. E crianças que ficaram 5 dias sem tela, aumentaram a capacidade de reconhecimento de expressões faciais. Então, um dos estudos que existem sobre o cérebro é que as tecnologias digitais te dão muita habilidade para intermediação digital, mas no corpo a corpo você começa a ter dificuldade de reconhecimento facial e de emoções.
E isso é muito complicado para você resolver problemas. Porque, por exemplo, estou conversando com você. As suas expressões, se eu não sei ler direito, eu não consigo fazer um relacionamento bom. Porque você faz uma expressão de surpresa, eu sei que você está interessada no meu assunto. Você faz uma expressão de... eu tenho que ler isso. E as crianças ficaram 5 dias sem usar nenhuma tela, melhoraram isso. Então, o equilíbrio de novo, né? Usar um pouco disso, um pouco daquilo. O grande desafio está aí, né? Buscar o equilíbrio. Nós vamos fazer só uma pausinha agora, Juliana. A gente já volta com esse assunto. Continue mandando suas perguntas.